Boa noite, querido irmão. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo na presença do Senhor, mais um momento de ouvir a sua voz, mais um momento de nos deleitarmos na sua palavra que é viva e verdadeira, é mais cortante do que espada de dois gumes. Antes de nós orarmos, eu quero nos alegrar nessa noite e com o nosso irmão Diácono Gilson, que nessa data que o Senhor assim o concedeu, está a completar mais um ano de vida, mais uma dádiva do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão Gilson. Deus continue lhe usando nesse serviço maravilhoso para o qual Ele lhe chamou. Eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos caminhar no livro do profeta Oséias nessa noite, mas vamos ler apenas o capítulo 6, versículo 3. Todavia, eu peço que você continue com a Bíblia aberta, com a palavra do Senhor aberta. A todos que estão conosco aqui já no chat, falando, dando a paz ou trazendo alguma mensagem, que Deus assim abençoe a cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nessa noite mais uma vez fale as nossas vidas e venha ao nosso encontro mais uma vez. Amado Pai, poderoso Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, Senhor, que o Senhor fale-nos nessa noite, assim como tem sido a cada momento onde paramos para ouvir a Tua voz, paramos para nos deleitar na Tua palavra e ser, Senhor Deus, confrontados, ao mesmo tempo ser encorajados, ao mesmo tempo, Senhor Deus, confortados por meio dela e por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos que, da mesma forma, hoje o Senhor se faça presente nessa mensagem, nessa reflexão da Tua palavra, e que possamos, Deus, ser alimentados por Ti, que possamos ser, Deus, confrontados por Ti, e que possamos sair daqui jubilosos porque ouvimos a Tua voz. Eu desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Se você estiver com a Bíblia aberta, eu peço que você possa acompanhar a leitura comigo. Capítulo 6 do profeta Oséias, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, a terra está de luto. Perdão, capítulo 6, versículo 3. A folha passou e eu estava lendo outro versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Queridos irmãos, permita-me fazer algumas perguntas ao seu coração nessa noite. E talvez as perguntas elas são muito invasivas e nós não gostamos de perguntas que mexem com a nossa particularidade, que mexem com a nossa intimidade. Mas você, de fato, entende que foi convertido por Deus? Você, de fato, entende que é salvo pelo ato salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Por que eu estou lhe fazendo essas perguntas? Porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso. A mensagem de hoje tem o norte justamente baseado nesta estrutura dessas perguntas. Algumas pessoas entendem que ser salvo é simplesmente ter ido à igreja, ouvido a mensagem e logo depois, quem sabe, levantado a mão e assim ido lá para frente. E alguns têm a compreensão de que ser salvo é simplesmente estar na igreja a cada domingo. Mas salvação é muito mais do que isso. Salvação é compreender quem é Deus, ou quem Deus é, compreender o ato salvífico de Cristo, obedecer os mandamentos do Senhor, ter fome e sede de viver para a glória dele, obedecendo a sua palavra, cumprindo a sua vontade, se alimentando dele, estando na sua presença, no seu santo dia e principalmente se alimentando e vivendo os sacramentos que ele deixou para a nossa vida. Hoje é o primeiro domingo do mês e hoje nós estaríamos, nesse exato momento, quem sabe, tomando o cálice e comendo o pão.
Você sente falta disso? Ou para você isso é simplesmente um pedaço de pão e um pouco de vinho ou suco de uva? Certo jovem uma vez disse justamente isso ao pastor. Pastor, o senhor está reclamando porque faz 2 meses que eu não como um pedaço de pão e tomo um cálice de vinho? Eu diria que esse jovem, de fato, ainda não entendeu o que é salvação, não entendeu quem é Deus, porque o seu ato é de ímpio. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então ele estava tomando e comendo, comendo e tomando juízo para a própria vida, porque ele não sabia o que estava fazendo. Ir à igreja, querido, não é sinal de uma conversão verdadeira. Não é sinal de ser de fato salvo. O livro do profeta Oséias, nós precisamos saber um pouco sobre ele para entender a introdução do que eu estou falando nessa noite. Oséias, o seu nome significa Deus salva, ou então salvação. Então, por aí, nós já começamos a compreender o que o Senhor está chamando Oséias para anunciar. Porque o nome do profeta Oséias já trazia um chamado às pessoas que estavam ao seu redor a um arrependimento. E já trazia esperança da palavra do Senhor de salvação para a vida deles. O trabalho de Oséias, querido, foi um trabalho maravilhoso. O trabalho que ele foi chamado para fazer foi um trabalho também árduo, mas que ele vivia a anunciar a glória do Senhor. Ele foi um homem chamado, irmãos, não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Veja os trabalhos de Oséias. Ele foi um homem chamado não apenas para falar, mas para representar o amor de Deus. Segundo, ele foi um homem levantado por Deus em um tempo de prosperidade financeira, mas de decadência espiritual. O período que Osés foi chamado para anunciar, pregar, falar do amor de Deus era um período em que a nação estava bem financeiramente, estava próspera. E esse era um dos motivos da decadência espiritual. Eles esqueceram de Deus porque tudo estava bem, suas contas estavam pagas, estavam tudo sob o controle deles. O profeta Osés foi um homem que profetizou durante um período que também foi marcado por estabilidade e por muitas vezes instabilidade política. Veja, esse homem que prega sobre a salvação, que tem o seu nome já trazendo o nome salvação, prega para um período que o povo está financeiramente bem, ora está bem politicamente e ora está de uma forma instável na política. O profeta Osés, ele foi um homem que anunciou tanto o juízo de Deus quanto a misericórdia do Senhor. Ele foi um homem que anunciou tanto a soberania do Senhor quanto a responsabilidade humana. Tudo isso a gente vai ver no livro do profeta Osés. Mas de forma específica, nesse capítulo 6 inteiro, que são apenas 11 versículos, o profeta Osés nos fala sobre a falsa conversão do povo de Israel, o povo de Deus. E essa falsa conversão, irmãos, traz consequências pesadas à vida do ser humano. As consequências de uma conversão mentirosa são consequências que trazem grandes danos à nossa vida. E é sobre essa temática que eu quero falar nessa noite. A consequência de uma conversão mentirosa. Em primeiro lugar, ela produz um falso arrependimento. Se você puder olhar comigo, versículo 1 ao versículo 3, como eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, nós vamos compreender como se deu esse falso arrependimento. Voltemos à palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós, como chuva seródia que rega a terra. Lembrando a temática, as consequências de uma conversão mentirosa produzem um falso arrependimento. Ao ter essas palavras, irmãos, o verso 1 ao verso 3, ao ter essas palavras, temos a impressão de que a nação de Israel está sinceramente arrependida. Veja que eles começam dizendo no verso 1, vinde, tornemos para o Senhor.
Parece que a impressão que a nação traz é que eles estão vivendo um arrependimento sincero e estão buscando ao Senhor. Mas ao ver o que Deus diz, nós percebemos que a confissão daquele povo não era verdade. Era superficial. Por isso que uma falsa conversão traz um falso arrependimento. O profeta Osés, no capítulo 7, versículo 10, ele justifica isso, ele nos mostra isso. Ele nos diz lá que a soberba de Israel abertamente acusava, todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Veja, eles estão dizendo de forma superficial, vinde e tornemos, mas a soberba deles não permitia com que eles voltassem de forma aberta, de forma completa para o Senhor, não permitia que eles buscassem a Deus. O propósito de Deus em disciplinar Israel, disciplinar o seu povo, não era destruição. Era para que esse povo deixasse de lado essa superficialidade. Era para uma restauração. O que Deus estava fazendo por meio do profeta Oséias ao povo de Israel era chamando-os a uma conversão genuína, a deixar de lado o falso arrependimento, o arrependimento mentiroso. Ele estava chamando, por meio do profeta Oséias, o povo a um arrependimento verdadeiro, a uma conversão verdadeira. Veja como esse arrependimento de Israel foi superficial. Eu vou voltar aos 3 versículos, versículo 1, 2 e 3, para compreendermos bem. Porque no primeiro versículo, versículo 1, ele vai mostrar que o povo queria se livrar das consequências do pecado, mas não queria se livrar do pecado. Se nós olharmos, nós vamos compreender isso. Quando ele diz, vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Eles estão dizendo, em outras palavras, nós queremos nos livrar das consequências do pecado e não do pecado. Os judeus, irmãos, eles estavam preocupados em ser curados e não ser purificados. Um falso arrependimento traz essa consequência à nossa vida. Traz esse ponto à nossa história. Não querer a cura. Quer dizer, querer a cura, mas não querer se desligar do pecado. O arrependimento verdadeiro nos faz deixar de lado o pecado, nos faz deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos faz abandonar a vontade humana, pecaminosa, os desejos carnais. Por isso que o falso arrependimento, um arrependimento superficial, nos faz buscar a cura e não o abandono do pecado. Nos faz querer nos livrar das consequências, porque todo pecado tem sua consequência, mas não nos quer deixar abandonar o pecado, porque o pecado muitas vezes é agradável aos nossos ouvidos, ao nosso olhar, ao nosso coração. Em segundo lugar, veja como o arrependimento de Israel foi superficial. Veja comigo agora o versículo 2, porque o profeta Osés vai nos mostrar que em lugar de resposta, eles queriam respostas rápidas, mas eles não queriam envolvimento, relacionamento, intimidade, experiências com Deus. Eles queriam que Deus respondesse de forma rápida às suas necessidades, os seus problemas, as suas inquietações, mas não queriam relacionamento, intimidade com o Senhor. É como alguém que entra no hospital, na sala do médico, e diz, doutor, me dê o remédio, mas eu não quero muita conversa. Versículo 2, ele demonstra justamente isso. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará. E viveremos diante dele. Veja, eles queriam respostas rápidas para as circunstâncias que eles estavam vivendo, mas eles não queriam um envolvimento profundo, uma experiência com Deus. Eu gosto de uma análise de Warren Wiersbe sobre este versículo, que ele diz assim, o povo de Israel, os judeus, eles esperavam uma solução rápida. E esperar uma solução rápida é um dos sinais de um coração que não está verdadeiramente arrependido e que não quer pagar o preço pela purificação profunda. Um falso arrependimento, irmãos, ou um arrependimento superficial, nos leva justamente a esse desejo. Querer de Deus respostas rápidas, mas não querer envolvimento, não querer relacionamento, não querer profundidade no conhecimento com Ele. É querer que o Senhor responda logo às nossas necessidades
Responda logo às nossas inquietações, às nossas perguntas, às nossas muitas indagações, mas sem muito contato. É como um cliente que chega no restaurante e não quer muita conversa com o garçom. Pega o cardápio, quem sabe aponta para o que ele deseja se alimentar, ou talvez fala, não olha para o garçom, entrega o cardápio e o deixa ir embora. Eu quero que ele traga o alimento que eu desejo, mas eu não quero relacionamento com ele. Não querer relacionamento com Deus, irmãos, é justamente um sinal de um coração que não está verdadeiramente arrependido. Em terceiro lugar, o profeta Oséias nos mostra que, olha, o arrependimento superficial, ele ocorre, irmãos, porque o povo de Israel estava visando mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Veja o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles estavam visando mais o que Deus poderia dar do que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Enquanto eu pensava nesse versículo, eu me lembrava muito das viagens que eu já fiz em alguns momentos para São Paulo, quem sabe Rio, aeroporto. E eu me lembrava daquelas máquinas. Aquelas máquinas que tem chocolate, que tem salgadinhos, que tem refrigerante, aonde você coloca o dinheiro, escolhe o produto, aperta no botão e o produto vem à sua mão. A pessoa que deseja não viver um relacionamento verdadeiro com Deus, uma pessoa que visa mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção, é mais ou menos como essa máquina. E eu preciso dizer para você, Deus não é uma máquina. Que você vai lá, coloca o dinheiro, aperta o botão e escolhe o item que você deseja para se alimentar. A vida cristã é uma vida de relacionamento com Deus. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. A vida cristã é uma vida de relacionamento com a palavra de Deus. Ela se sustenta, irmãos, em relacionamento e não em atitudes automáticas. Nenhum relacionamento, seja com Deus ou com o próximo, ele será sustentado por atitudes automáticas. Esse relacionamento que vive por atitudes automáticas, ele está fadado a se desgastar, ele está fadado a acabar. Eram por esses motivos que Israel vivia um falso arrependimento, uma falsa conversão. Vivia um arrependimento superficial. Eles estavam dizendo no versículo 1, venham, tornemos-nos ao Senhor, vamos buscar a Deus. Parecia uma expressão muito devota, uma expressão muito crente, uma expressão de quem diz assim, eu amo o Senhor, mas isso nada mais era do que algo superficial. Porque de fato eles não tinham se arrependido. Porque de fato eles não tinham abandonado os seus pecados. Porque eles não tinham confessado ao Senhor os seus pecados. Eles estavam vivendo, irmãos, cada dia mais o desejo do coração deles. Eles estavam buscando se livrar das consequências do pecado com o Senhor, mas não se livrar do pecado. Eles estavam buscando respostas rápidas para os problemas deles, mas não buscando experiência com Deus. E quando eu digo experiência, eu não estou falando de misticismo, eu estou falando relacionamento, comunhão com a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, se alimentar dela. Eles estavam buscando mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Eles não queriam comunhão. Eles queriam automaticamente colocar o dinheiro, apertar o botão e Deus dar a bênção. E isso tudo, irmãos, revela um relacionamento superficial. Revela uma conversão superficial. É por esse motivo, querido irmão, que o Senhor levanta o profeta Oséias. É por esse motivo que o Senhor levanta o profeta Oséias para denunciar esse envolvimento, esse relacionamento, essa conversão superficial que o povo de Deus estava passando naquela época. O que me preocupa é que o que Israel estava vivendo lá também acontece nos nossos dias na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira está viciada na mesma tendência. Ela não deseja abandonar os pecados. Ela apenas deseja confessar para ver se Deus ameniza a consequência do pecado. Mas ela não deseja abandonar.
Ela busca Deus para ter respostas rápidas, mas não busca Deus por uma relação, uma intimidade. Ela busca as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. O Senhor levanta o profeta Osés para aquela geração, dizendo a eles: olha, vocês precisam buscar a santidade. Vocês precisam buscar a comunhão. E levanta o profeta Osés para nos dizer nessa noite, dizer para a nossa geração que a igreja evangélica brasileira precisa buscar a santidade e não a felicidade. Ela precisa buscar uma mudança das circunstâncias que elas estão vivendo. Ela precisa buscar a Deus. Ela precisa moldar o seu caráter, a sua forma de adoração, que muitas vezes tem sido pelas buscar as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Muitas pessoas que em nossos dias estão buscando Deus, irmãos, como salva-vidas. É como se estivessem morrendo afogados. E Deus é aquele salva-vida que sempre vai estar à disposição com a boia ou, quem sabe, com a mão estendida para dizer: venha, meu filho, eu vou lhe tirar desse problema. Eu vou lhe tirar dessas circunstâncias. Elas não estão buscando Deus como alguém que pode livrá-las dos seus pecados, que pode fazê-los abandonar os pecados, que pode salvá-los de fato, mas estão buscando a Deus pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus pode dar. Por isso, queridos irmãos, em primeiro lugar, a consequência de uma conversão mentirosa é que ela produz um falso arrependimento. E isso nós vemos do versículo 1 ao versículo 3. A segunda consequência de uma conversão mentirosa é que ele produz um falso amor. Olhe comigo o versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Lembremos, irmãos, a conversão que eles estavam vivendo era mentirosa. E o arrependimento que eles estavam vivendo era um arrependimento falso. Então, o amor por Deus, com certeza, também não era verdadeiro. Se a conversão é mentirosa, se o arrependimento é falso, o amor por Deus também não é verdadeiro. Não havia neles sinceridade, não havia neles desejos sinceros em conhecer o Senhor, nem muito menos um desejo profundo de amar o Senhor. Lembremos, queridos, que o nosso próprio Deus não requer um relacionamento de belas palavras e péssimas atitudes. Ele não quer corações que no dia sejam cheios de entusiasmos, alegres, e no outro dia sejam frios, mórbidos e doentios por causa do pecado. Existe uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, que eu gosto muito, que ele diz que o amor de Israel por Deus era como a nuvem da manhã. Ele usa justamente o texto que nós lemos. O amor de Israel por Deus era como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que se dissipa rapidamente, que rapidamente acaba. Por isso, no versículo 5, Deus traz para a vida de Israel, sabe o quê? Castigo e graça. Veja o que ele diz lá no versículo 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. O castigo aqui, irmãos, é como uma espada. E como uma luz que penetra para abater. A graça aqui é por meio do juízo. É por meio da palavra de Deus. Mas é interessante que aquele povo, e muitas vezes a nossa geração, agem da mesma forma. O povo tapou os ouvidos. O povo se fez de moco. Se fez de surdo para com o Senhor. Lembremos, irmãos, que amor e adoração, o amor e a adoração de Israel era temporária. Era algo muito bonito, era algo muito belo. Porém, não era algo duradouro. E essa era a mensagem do profeta Osés para a vida deles. Vocês estão amando o Senhor pelo que o Senhor pode fazer. Vocês estão amando o Senhor porque o Senhor os libertou. Vocês estão amando o Senhor porque o Senhor tem abençoado. Mas vocês precisam amar o Senhor por quem Ele é. Deus não nos chamou para um relacionamento, irmãos, partido.
Deus não nos chamou para um relacionamento, irmãos, momentâneo. Deus não nos chamou para nós o adorarmos simplesmente no seu santo dia. Adoração é um estilo de vida. Deus nos chamou para um relacionamento duradouro. Ele mesmo nos diz na sua palavra: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o pronome possessivo, meu povo, relacionamento, adoração, amor, intimidade, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O profeta Osés se levanta para Israel dizendo: olha, vocês precisam se voltar ao Senhor, amando de fato, amando de verdade. Porque uma conversão verdadeira nos leva a amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Amar aqui não é, irmãos, aquele amor hollywoodiano, que os olhos ficam cheios de coraçãozinhos vermelhos, palpitando, que as luzes se acendem como fogos explodem. Não é isso. É praticidade. Eu não posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo meu irmão a quem vejo. Eu sou mentiroso. Amor é prática. Como é que eu posso amar a quem eu não vejo e viver de forma correta para quem eu não vejo, se eu não estou vivendo de forma correta para quem eu vejo? O profeta Osés está trazendo a mensagem ao coração do povo de Deus, dizendo: vocês precisam se voltar ao verdadeiro amor. Ao verdadeiro amor. Amar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Queridos, a terceira consequência que o profeta Osés nos mostra sobre uma conversão mentirosa é que ela produz uma adoração artificial. Lembremos, em primeiro lugar, a primeira consequência de uma adoração mentirosa, em primeiro lugar, é que ela produz um falso arrependimento. Em segundo lugar, queridos, a consequência de uma adoração mentirosa, de uma conversão mentirosa, é que ela produz um falso amor. E em terceiro, a consequência de uma conversão mentirosa é que ela produz uma adoração artificial. Volte comigo ao versículo 6. Olha o que o profeta Osés nos diz no versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus requer um amor sincero e uma obediência fiel. Então, se ele quer isso, como seria essa adoração? Como seria essa adoração que ele requer do seu povo? Eu preciso que você fixe seus olhos na Bíblia agora. Porque, em primeiro lugar, essa adoração, ele deseja e ele chama e ele convoca o seu povo para cumpri-la como um relacionamento. Ele chama o seu povo para uma adoração numa relação correta com o seu próximo. Veja o versículo 6. A parte inicial do versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. Deus está nos chamando para uma adoração que mostra numa relação o que é correto para a sua vida e o que é correto para a vida do próximo. Está aqui impresso o segundo mandamento, aonde a palavra de Deus nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Deveríamos ter aquele pensamento de que o que é bom para mim deve ser bom para o meu próximo. Isso é conversão, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ao seu próximo como a você mesmo. A adoração que agrada a Deus, ela se mostra numa relação correta com o próximo. Veja, em segundo lugar, ainda no versículo 6, a adoração que agrada a Deus, ela mostra-se numa relação verdadeira com o próprio Deus. Veja a parte B do texto, a parte final. E o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. A conversão aqui se expressa no desejo de viver com Deus, não por aquilo que ele pode dar, mas por quem ele é. Por isso, queridos irmãos, a conversão de Israel foi um mero fogo de palha. A conversão de Israel nada mais foi do que um fogo de palha, porque eles estavam interessados não em Deus. Eles estavam interessados nas bênçãos de Deus. Quando eu penso sobre tudo isso que o profeta Osés está nos falando até aqui, o versículo 6,
e faço uma breve análise sobre o evangelho, ou na verdade os evangélicos da nossa geração, eu fico muito preocupado com a conversão. Eu não tenho o poder de dizer quem é salvo ou quem é. Sobre mim não cai e não tem essa e não está essa responsabilidade. Mas os frutos me demonstram a vida de um convertido. E quando eu olho o profeta Osés falando a nação de Israel, e eu olho para a nossa nação, eu fico impressionado porque existe muita semelhança. Um falso amor ou um falso arrependimento. O que temos visto são pessoas e crentes, entre aspas, que vivem um falso arrependimento, que estão querendo que Deus amenizem a consequência do pecado, que Deus não desça tanta ira e tanta justiça sobre a vida do pecador. O que temos visto tem sido pessoas procurando a Deus para ter soluções rápidas dos seus problemas e não para um relacionamento íntimo. O que temos visto são pessoas que estão buscando a Deus pelo que Ele pode dar e não por quem Ele é. Pessoas que estão se dizendo convertidos, mas que estão vivendo um falso amor. Que, se possível, prejudicam o seu próximo e não amam o próximo como a si mesmo. Que não vivem Cristo Jesus num relacionamento para com o outro. Lembre-se, conversão tem muito mais a ver com o outro do que com você mesmo. É conversão, é uma transformação de vida. A sua vida vai revelar aquilo a quem agora você vive de fato. E as pessoas precisam ver em você esse novo amor. Lembre, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu preciso dar de graça o que de graça nós recebemos. Eu recebi o amor de Cristo revelado à minha vida, que me tirou do império das trevas e me trouxe para o verdadeiro sentido da vida. Adorar a Deus, glorificá-lo e gozá-lo para todo sempre. Há muitas pessoas que estão, queridos irmãos, vivendo uma falsa adoração. Uma adoração artificial. Uma adoração que não tem relação com o próximo. Lembre-se, a adoração que agrada a Deus ela se mostra numa relação correta com o próximo. Como é que eu posso adorar a Deus e fazer injustiça com o meu irmão? Como é que eu posso adorar a Deus e produzir maldade sobre a vida do meu irmão? Como é que eu posso adorar a Deus e prejudicar o outro? Que é a imagem e semelhança de Deus também. Quando eu olho tudo isso que o profeta Osés está falando e olho a nossa geração, eu me preocupo e me angustio. Porque do versículo 7 até o versículo 11, o profeta Osés nos mostra a consequência de uma conversão mentirosa. Volte comigo ao texto. Eu não vou ler literalmente todos os versos, mas eu vou passar de forma prática sobre eles. Do versículo 7 ao versículo 11, o profeta Osés nos mostra a consequência de uma conversão mentirosa e de uma adoração falsa. Versículo 7, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai perceber que a aliança foi quebrada. A consequência é uma traição, é uma infidelidade para com Deus. Você está quebrando a aliança. Você está sendo infiel para com o Senhor. A consequência de um falso convertido, de um falso adorador, é que ele não vive a aliança com Deus. Ele não cumpre, ele não anda nos princípios do Deus da aliança. Ele não vive na teologia da aliança, de um Deus aliancista que cuida do seu povo. Ele prefere cuidar de si mesmo do que esperar confiar num Deus que é provedor. Então ele é infiel para com Deus. No versículo 8, versículo 9, você vai ver que a violência é cruel. Nós encontramos aqui homens violentos e homens cruéis. Porque um homem que não adora a Deus, que não é convertido, ele é um monstro. Já dizia um teólogo alemão sobre isso. O homem sem Deus, ele é um monstro. Ele faz toda e qualquer atrocidade para a destruição do próximo, em prol do ganho, em prol de sucesso. O homem com Deus, irmãos, ele é como um animal numa jaula. Ele é como um animal aprisionado, porque ele é controlado.
Porque Deus controla o que é incontrolável. Deus doma o indomável. Veja que o versículo 8, versículo 9, nos mostra uma violência cruel. E nos mostra que o povo não se voltou para Deus de verdade, mas se voltou para a violência com toda a força. E é isso que nós temos visto em muitos que se dizem evangélicos. E é isso que me preocupa para a nossa geração. Veja agora, o versículo 8 vai nos mostrar outra coisa. Os lugares que deveriam, os lugares sagrados, que deveriam proteger da violência, estavam promovendo a violência. Se você olhar lá, o texto vai dizer isso. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. O local sagrado que deveria proteger da violência, promove a violência. Veja o que uma falsa conversão traz. Veja a consequência de uma falsa conversão. O local que deveria ser de santidade, de comunhão, de adoração, está promovendo a violência. E outra, versículo 9 ainda, os ministros que estão nesse local sagrado, que deveriam proteger o povo, sabe o que está fazendo lá? O versículo nos mostra, estão explorando e matando o povo. Olha o que diz o texto. Como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam abominações. O profeta Osés foi levantado, significa salvação, para proclamar justamente o arrependimento a esse povo, para proclamar a salvação a esse povo que estava vivendo um falso evangelho, que pensavam que eram cristãos, que caminhavam como cristãos, mas de verdade não eram. Porque o cristianismo deles, o evangelho deles, era um evangelho deturpado, era um evangelho utópico. Veja, versículo 10 e versículo 11 nos mostra isso. A imoralidade, irmãos, era algo que estava ocorrendo e era algo contagioso. Versículo 10 e 11 nos mostra isso. Você vai ver, versículo 10 e 11, que o pecado do povo de Deus, ele era mais grave do que dos ímpios. E mais grave, não afrontando o Senhor. Porque você está indo de encontro a Deus, está maculando a santidade de Deus quando você peca conhecendo o Senhor. Eles se converteram apenas interessados no perdão de Deus, mas não mudaram de vida. Eles não mudaram o caráter deles. Eles fizeram um pedido de perdão sem arrependimento nenhum. E aqui eu uso um exemplo que vem a cair muito bem sobre um filho. Um filho que erra com o pai. Um filho que desobedece ao pai, mas que sabe que vai sofrer a consequência dessa desobediência, vai apanhar, vai ficar de castigo. E o pai diz: olha, no final do dia a gente vai sentar para conversar sobre o que você fez. E aí o filho, quando vai chegando no final do dia, chega para o pai, corre, abraça, chora e diz: pai, me perdoe, pai, eu estou arrependido, eu não deveria ter desobedecido. Ah, pai, por favor, não faça mal nenhum para comigo, não me castigue, não me bata. Ah, pai, eu te amo. E faz todo aquele momento de arrependimento superficial. E o pai, comovido com o filho, diz: tá, filho, eu não vou lhe castigar pelo seu arrependimento. E ao virar as costas do pai, ele começa a cometer tudo novamente. Israel estava vivendo assim. Eles estavam vivendo uma falsa conversão, porque eles estavam preocupados e interessados, na verdade, no perdão de Deus. Mas não havia mudança de caráter. Não havia mudança de vida. Não havia transformação nos pecadores. Eles estavam pedindo perdão, mas não estavam vivendo arrependimento. Eu e você, nós precisamos lembrar que conversão é mudança de vida. É arrependimento. É reconhecimento quem Deus é e quem nós somos. É reconhecimento de dependência dele. É viver um evangelho pautado nele. É viver uma adoração como ele prescreve. É viver o amor como Cristo viveu. É amar como Cristo nos amou. Quando nós não estamos vivendo a verdadeira conversão, irmãos, nós estamos enganando a nós mesmos.
nós estamos mentindo para nós mesmos. E muitas vezes nós não estamos vivendo essa conversão genuína, porque ainda nós estamos amando o pecado que nós estamos inseridos. Por isso, querido irmão, querido ouvinte, nessa noite, devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque só assim é que nós viveremos uma verdadeira conversão. Só assim a nossa conversão será pura e verdadeira. Quando eu conheço e prossigo em conhecer. Aí sim, de fato, eu não vivo um falso arrependimento. Porque quando eu conheço, eu sei o que é arrependimento. Arrependimento é confessar e abandonar. Então o Senhor está dizendo, aquele que confessa e abandona, alcança a favor do Senhor. Verdadeira conversão é arrependimento. É conhecer e prosseguir conhecendo. É viver o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, irmãos, é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar é praticidade. É o povo, todos que estão ao seu redor, ver Cristo através do seu e do meu ato. A verdadeira conversão prega Cristo pelos nossos atos, pela nossa praticidade. A verdadeira conversão é conhecer como o Senhor deseja ser adorado. É prosseguir essa adoração de forma cotidiana. Por isso, querido, nessa noite eu lhe convido. Se você ainda não vive essa verdadeira conversão, eu lhe convido a você abandonar os pecados que você possa estar vivendo, a você se arrepender de forma verdadeira, a você amar o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, a você adorá-lo como ele deseja, a você viver uma vida de adoração, fazer da adoração um estilo de vida, viver cada dia como um verdadeiro adorador. Se você já é crente, mas tem algum pecado que está atrapalhando sua comunhão e a evidência da verdadeira conversão na sua vida, em nome de Jesus, nessa noite, se arrependa, reconheça, abandone, se volte ao primeiro amor, se volte ao Senhor, adore-o, reconhecendo quem Ele é, quem nós somos, quem você é, e continue conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer, porque só assim viveremos mais dele, menos de nós. Viveremos uma verdadeira e uma pura conversão para a glória dele. E o mundo verá Deus em nós. Feche os seus olhos. Quero orar pela sua vida. Deus amado e poderoso Pai, nós nos achegamos ao Senhor, sabendo, Deus, sabedores, na verdade, de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que muitas vezes nós temos buscado mais a nós mesmos do que o Senhor. Nós temos buscado conhecer mais sobre nós, prosseguido em conhecer mais sobre nós do que aquele que fez tudo, do que aquele que criou tudo e que tem um controle sobre tudo. Pensamos, Deus, que por muitas vezes ser feliz implica em autoconhecimento, implica em autossucesso, implica assim, em cada vez mais nos colocar em primeiro lugar. Mas a verdadeira felicidade está em buscar o Senhor em primeiro lugar. Está em viver para o Senhor. Porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor está no controle, o Senhor governa todas as coisas. E se nós temos o Senhor, nós somos os mais felizes. Então, o Espírito Santo de Deus, nessa noite, vem ao nosso coração e nos faz ver o quanto nós temos de Ti, o quanto nós temos vivido para Ti. Porque muitas vezes nós nos deixamos envolver com as coisas desse mundo e vivemos um evangelho superficial. Vivemos um relacionamento superficial e buscamos ao Senhor pelo que o Senhor pode fazer, pelo que o Senhor pode dar.
Buscamos porque o Senhor, como é dono e tem um controle de tudo, pode nos dar a resposta de forma mais rápida, e não por quem tu és. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite, atrai o nosso coração. Há uma verdadeira conversão, um verdadeiro relacionamento, há um verdadeiro arrependimento, aonde nós nos humilhamos diante de Ti e dizemos, Senhor, nós não temos outro igual, nós não temos outro além. Nós dependemos e precisamos de Ti. Nos faz, Senhor, nessa noite, Te amar mais e mais. Vem o Espírito Santo de Deus e nos faz cada vez mais nos esvaziar de nós mesmos para ser cheios de Ti, para viver o verdadeiro amor. Te amar cada vez mais, ao ponto de, se possível e se necessário, morrer por Ti. Como disse Paulo, o viver é lucro. Perdão, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o Espírito Santo de Deus nos faz ter esse amor verdadeiro, aonde nós vivemos, existimos e morremos por Ti e para Ti. E nos faz, Deus, enquanto aqui nós caminharmos, andarmos em adoração constante, andarmos de forma que o mundo veja o Senhor em nós, e que o mundo reconheça Cristo em nós e através de nós. Que a nossa adoração, Pai, exemplifique aquele em quem nós cremos, aquele em quem nós confiamos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, atrai o nosso coração para essa verdadeira conversão, essa verdadeira dependência de Ti, e esse verdadeiro desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, nós nos alegramos pela sua presença. Nós louvamos a Deus pela sua vida aqui conosco. Há alguns que não são da igreja presbiteriana de Peixinhos que estão conosco, como os meus tios, tia Vinalda e tio Elias. Louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço mais uma vez pela presença conosco. Sejam bem-vindos. Esse canal é o canal da Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Peixinhos e nós nos alegramos em tê-lo conosco. Que Deus assim continue nos abençoando, querido irmão. A cada um que fez parte aqui do chat, que Deus continue lhe abençoando. A nossa irmã Joana, a nossa irmã Elizabeth, que por vezes assiste, mas não tem comentado e eu tenho conhecimento, que Deus continue também vos abençoando. Eu quero concluir esse momento fazendo um convite para cada um dos irmãos, para todos que estão nos ouvindo aqui. Irmãos, essa semana, de forma especial, nós vamos estar realizando um congresso via YouTube. Um congresso puritano que tem a temática Santos no Mundo. Essa temática é um livro, e um livro onde vai falar sobre a vida dos puritanos. Vai falar sobre a vida deles no trabalho, na administração financeira, no culto, na pregação. Nós sabemos que os puritanos eles têm uma importância muito grande para o mundo cristão. Tanto é que a maior biblioteca que nós temos hoje, ainda em nossos dias, vem dos puritanos. Então, nós teremos uma semana inteira de congresso. Começará terça-feira, dia 9, e concluirá sábado, dia 13. Será sempre às 20 horas, no canal da nossa igreja. Deus permitir, na segunda-feira nós começaremos com o reverendo Everton Tocachique. Tá? Ele é de Rondônia. E vai estar falando conosco sobre os puritanos originais. Como eram a vida deles, como eram o temor deles às escrituras. Também vai estar conosco o reverendo Samuel Vitalino. É um pastor que está nos Estados Unidos, pastoreando a igreja presbiteriana lá. Na quarta-feira vai estar conosco o reverendo Paulo Brasil. Também vai estar conosco, que é pastor da igreja presbiteriana da Aliança aqui no Recife. Também vai estar conosco o reverendo Charles Oliveira, que é pastor brasileiro, mas que está nos Estados Unidos. E, no último dia, fechando, o reverendo Andrew Felipe, que é o reverendo da igreja presbiteriana em Bonito, aqui no interior. Então, será uma semana inteira de palestra e também ouviremos belos louvores de Estênios Márcios. Então, eu quero fazer esse convite a você. Começando terça-feira, às 20 horas, aqui no canal da igreja, aprendendo mais como viver essa santidade. A temática é essa, Santos no Mundo. Que o Senhor nos atraia a esse conhecimento e nos leve cada dia mais a crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor.
Deus, assim, continue nos abençoando e nos dê uma semana debaixo da presença dele. Fiquem na